E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas do Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser, do Espírito Afonso. Lembrando que Afonso e Raquel foram destinados a trabalhos na crosta para o enriquecimento espiritual deles. E se vocês lembram no último vídeo, no finalzinho eu estava explicando para vocês que muitas vezes nós atendemos espíritos nas sessões de desobsessão, parentes mortos que estão na casa de familiares e que se tornam obsessores. Por quê, gente? Porque eles estão numa faixa vibratória muito inferior ainda. Eles não têm acompanhamento das colônias espirituais. E isso aqui vai ser explicado no livro. Nós estamos na página 161. Eu vou pegar o último parágrafo que eu li para vocês entenderem. Nossas tarefas não estavam ligadas ao acompanhamento de nossos familiares, pois não havia preparo suficiente para isso. Um parente desencarnado somente é autorizado a visitar outro no plano físico quando tem estrutura emocional e evolução espiritual compatíveis, já que deverá mais auxiliar do que prejudicar o encarnado. Aqueles que estão em desequilíbrio não recebem permissão para contatar familiares, ainda em estágio material, a fim de não prejudicá-los com vibrações desajustadas e negativas. É verdade que vez ou outra espíritos se ligam aos seus parentes causando-lhes algum mal, mas são entidades que não estão vinculadas a nenhum processo de reequilíbrio em colônia espiritual, vagando isoladamente pela espiritualidade em busca de conforto. Eu mesmo o fiz quando ainda seguia sem rumo pela crosta, lutando para encontrar um pouco de paz logo após o meu desencarne. Então, vocês veem, quem vem acompanhando o livro desde os primeiros vídeos, veem que ele passou por todo o processo do desencarne, e na hora em que ele conseguiu sair do túmulo, ele vagou e acabou encontrando a família e acabou passando por um processo terrível de total desajuste espiritual no terra-terra, né? Inclusive atrapalhou sim a casa, né? Quando ele começou a melhorar, que ele resolveu seguir um caminho melhor, aí então sim a espiritualidade o resgatou e levou para a Alvorada Nova. Agora ele já evoluiu, está partindo para a crosta, desculpa gente, e ele e a Raquel têm missões em diferentes lugares na crosta terrestre. Então agora ele vai começar a explicar a missão dele na crosta. Fui deslocado para seguir viagem a Florença, na Itália, um dos locais onde havia passado uma das melhores épocas de juventude de meus tempos vividos na crosta terrestre. Raquel seguiu aos Estados Unidos, onde igualmente vivera um bom período numa de suas encarnações pretéritas. A cidade fascinou-me. Nunca estivera antes naquela bela e antiga urbe durante a última encarnação, pois quando viajava com Elvira, fazia rotas simples e rápidas dentro do Brasil, especialmente temeroso de que a minha ausência prolongada pudesse prejudicar meus negócios. Quando ingressei nas suas estreitas alamedas, que culminavam em espaçosas praças povoadas por carrinhos de bebês e pombos, arrependi-me de nunca ter saído do Brasil. Florença tinha a graça de uma cidade antiga, porém com ar gracioso e elegante. Era um museu vivo do Renascimento italiano. Cruzei o rio Arno, normalmente sereno e pacífico, dirigindo-me ao centro histórico e monumental, situado na margem norte ou direita do rio. Passei pelas suas excelentes tratorias e atravessei para a margem esquerda, a fim de visitar o Palácio Pitti, caminhando após pelos Giardini de Bobili,
Estava deslumbrado. Terminei a jornada de reconhecimento na Piazza Duomo, mundialmente famosa por sua catedral e torre de Giotto. Lembrei-me então de alguns casos de encarnados que visitaram locais na crosta, onde viveram importantes e fortes emoções em vidas passadas, e tiveram a oportunidade de trazer de volta à mente parte de suas apagadas memórias. Rubião acompanhava-me e explicou que ao voltarmos ao local onde vivenciamos fortes emoções em alguma vida pretérita, podemos ter reavivadas essas emoções além de algumas lembranças. Não havia dúvida de que isso estava ocorrendo comigo em Florença. Bom, então vocês veem como que é. Ele já viveu em Florença numa encarnação anterior e aos poucos vai voltando a memória dele, né? Gente, tudo isso, a memória vai voltando, é evolução espiritual, viu? Sem a evolução espiritual, ele não estaria se lembrando de nada, não. Com muito tato, meu orientador mostrou-me alguns dados que também o colocavam nessa cidade italiana séculos antes. Fiquei lisonjeado a princípio por ter vivido um dia na mesma localidade que o mentor. Porém, a minha alegria logo foi cortada quando soube que naquela ocasião estivemos juntos, mas amigos não fomos. Ao contrário, tivemos muitas divergências. Soube ainda que voltara outras vezes a Florença para resgatar e sanar os males que havia praticado. Talvez por isso é que, revendo a cidade, emocionei-me de fato. Fui levado a um grande hospital e Rubião esclareceu-me qual seria a minha missão. Devia estar ao lado dos doentes solitários que não fossem visitados e não tivessem o apoio de seus familiares, a fim de dar-lhes amor e suporte. A responsabilidade era imensa, e se não fosse capaz de vibrar suficientemente amor a eles, teria condições de preencher-lhes a solidão? Como iria fazê-lo se eles não conseguiam me enxergar? Imaginei. Atento às minhas dúvidas, o mentor explicou-me que o espírito pode auxiliar o encarnado desde que tenha vontade e dedicação. Basta concentrar-se e preencher o coração com amor. É tão simples que muitos não conseguem fazer, dizia ele. No mais, esclareceu-me que não deveria estar preocupado em ser ou não notado pelos enfermos. Alguns até perceberiam minha presença, pois a mediunidade é inerente a todos os encarnados, mas outros não o fariam, o que não deveria ser obstáculo à minha atuação. O fato de receberem amor e a minha companhia poderia não sanar a solidão aparente na qual padeciam, mas com certeza sanaria o vazio de seus espíritos. Bom, então vamos lá. A incumbência dele é visitar o hospital e todos aqueles doentes solitários que não têm visita da família, que ninguém visita, ele iria tentar preencher essa solidão deles. Como, gente? Transmitindo-lhes amor, transmitindo-lhes afeto, conversando com eles. Ele ainda fala, alguns pode ser que vão te enxergar, porque todo mundo é médium, mesmo encarnado todo mundo é médium e alguns podem te ver, outros não vão nem perceber, mas vão te escutar. Gente, o que é escutar isso daí? Vocês não percebem que às vezes nós mesmos estamos divagando pensamentos e de repente vem um pensamento para a gente que a gente percebe que é do nada, que esse pensamento surgiu. O pensamento surgiu do nada. Não é. São os bons espíritos, ou maus espíritos, né, que nós estamos dando ouvidos. Cabe a nós tomarmos a decisão correta de ouvir o bom ou o mau conselho, né? Mas isso, gente, isso tudo é nós percebemos e escutarmos os espíritos desencarnados. Então, muitas vezes a gente não vê, mas a gente ouve.
esses pensamentos que surgem, que não são da gente, né? A gente pensa que são nossos, nós imaginamos que sejam os nossos pensamentos, mas não são. São conselhos que nós escutamos, né? Vamos dizer entre aspas, escutamos dos Espíritos. Confiante após o suporte que havia recebido, dirigi-me ao hospital. Encaminhado ao setor onde deveria permanecer, logo notei tratar-se de ala dos doentes em estado terminal. O choque foi evidente e Rubião não se deixou impressionar. Voltou-se a mim e disse: tenho convicção plena, meu caro Afonso, que você saberá cumprir seu trabalho com perfeição. Que Jesus o ilumine, até breve. Poucas foram as palavras, mas o amor que ele vibrou invadiu-me o âmago. Emocionado, entendi o que significava uma vibração de amor. Aproximei-me com cautela de enfermos. Inexperiente, temia que eles pudessem perceber a minha presença com facilidade, e se assim acontecesse, não saberia como agir. O temor logo foi embora, pois eles estavam inertes em seus leitos e mal conseguiam abrir os olhos. Quando cheguei realmente perto de um dos mais velhos, notei que havia duas figuras superpostas na cama hospitalar. O corpo físico ao seu lado, o espírito. O corpo físico e ao seu lado o espírito, ambos inertes e aparentemente inconscientes. Não me deixei levar pelo desânimo e segurei-lhe a mão. Percebi pela placa de identificação colada no leite que se chamava Gino. Faltava-me certeza no sentido de saber se estava tocando a mão material ou a do perispírito. Comecei a orar por sua recuperação. Em poucos minutos, como que assustado, ele acordou. O seu espírito então voltou a entrelaçar-se firmemente com o invólucro físico. Quem está aí? Indagou em alta voz. Nenhum doente no quarto que dividia respondeu. Fiquei preocupado, quase em pânico, pois não sabia como agir. Ao tocá-lo, ele reagiu, embora eu não soubesse como acalmá-lo naquele momento. Minha única reação foi tentar conversar, ainda que ele não me ouvisse. Disse-lhe da necessidade de ter calma e resignação, bem como que eu era um amigo que ali estava para ajudá-lo a recuperar-se. Ficaria com ele até que estivesse em melhor estado. Ah, então é você? Concluiu o enfermo. Imaginei que estivesse sonhando acordado, pois Rubião havia me dito que eles não perceberiam a minha presença na maioria das vezes. Como Gino estava agindo de modo diverso, pensei. Fiquei ao seu lado, impassível e controlando as minhas emoções. Fale comigo, ele continuou, pois eu sabia que você chegaria. Como é o seu nome? Resolvi responder: Afonso. É bom saber que minhas preces foram atendidas. Eu sou médium e pedi muito que o meu mentor pudesse estar ao meu lado nessa minha fase final. Eu pensei, estaria sendo confundido com um mentor? Ainda assim, reiterei que ali estava para ajudá-lo, mas não sabia se era ou não seu mentor. Enquanto eu falava, Gino parecia captar as minhas palavras mentalmente. No quarto reinava silêncio absoluto que só era cortado quando ele fazia suas perguntas. Então vamos lá, gente. Ele encostou ao lado daquele que achava que era a pessoa encarnada mais velha dali do recinto. Na hora ele percebeu que, como ele dormia, então ele via dois corpos, o corpo dele e o corpo do espírito dele, pelo espírito. Quando ele tocou na mão, que ele colocou a mão dele sobre a outra mão e fez uma oração, então o espírito voltou para o corpo e ele acordou. No que ele acordou... Desculpa, gente. No que ele acordou, então ele perguntou: quem que está aí? Aí Afonso falou: olha, fique tranquilo que eu sou seu amigo. Então ele respondeu: ah, então é você?
Eu sou médium e pedi para que meu espírito protetor estivesse comigo quando eu tivesse para desencarnar. Então Afonso está questionando se ele é o mentor, né? Se ele é o mentor do rapaz. Evidentemente que não. Que não é o mentor, mas uma pessoa, um bom espírito que estaria ali para aconselhá-lo. Aí Afonso, aí o Gino fala com ele: sabe, meu amigo, não me importa se você é ou não meu mentor, fico muito contente em tê-lo comigo, pois sinto-me sozinho. Meus filhos já não me visitam e perdi minha esposa há algum tempo. É difícil a situação de quem está para morrer, pois somos considerados um problema para a nossa família. Até parece que sempre fui assim, um doente. Eles gostavam da minha companhia quando a saúde me acompanhava, e agora enfermo e desenganado, não me querem mais por perto. É muito triste terminar assim. Compreendo, Gino, mas não carregue consigo qualquer rancor. Não os culpe. Talvez eles não saibam exatamente o que estão fazendo. Gostaria de poder ajudá-lo, mas não posso sair daqui para jornadas externas. Você deve entender que a sua vida não está terminando. Veja o meu caso. Depois de sua morte, é que estará reiniciando a verdadeira caminhada. Por ser espírita, Afonso, eu sei disso, mas ainda assim não consigo conformar-me com o abandono a que fui submetido. Necessito sentir-me amado e acho que todos neste quarto têm a mesma carência. A pessoa enferma normalmente é desprezada por muitos, mas será que eles não sabem que um dia poderão também estar na mesma situação? Talvez sim, talvez não. Eles, no entanto, quando agem desse modo, estão evitando pensar sobre o assunto. Não gostam nem mesmo de supor que poderão adoecer e morrer. De regra, o materialismo os corrompe nessas horas difíceis. Expliquei tomando como exemplo o meu próprio caso. Então sim, gente, aqui ele está respondendo que eles não têm a faixa de entendimento de que um dia podem ser eles que não estão visitando os parentes, que vão estar lá no leito sentindo falta da visita dos queridos e amados parentes deles. Então, a gente tem que se pôr no lugar do doente, né? Ele sente muita solidão. Ele não se conforma com o fato dos parentes não estarem visitando. Afonso, por sua vez, tenta contornar a situação, né? Olha, quem diria que Afonso um dia ia estar dando esse conselho, né, gente? Para quem viu o começo do livro, o tanto que Afonso era egoísta, ele está pedindo para que o doente entenda que eles não sabem, aqueles que o abandonaram não sabem o que estão fazendo, né? Não tem noção daquilo que estão fazendo. Então Afonso está tentando contornar a situação. Olha que coisa maravilhosa. Vocês veem que progresso espiritual maravilhoso que o Afonso fez, gente. Quem diria que, mediante tanto egoísmo dele, lá no começo que nós vimos, nos primeiros vídeos da leitura do livro, que aquele egoísta ia se transformar aqui nesse conselheiro amoroso que ele está sendo nesse momento, né? Fiquei surpreso comigo, pois transmitia conceitos que há algum tempo me eram totalmente desconhecidos. O amadurecimento espiritual, como me haviam dito, parecia estar chegando. Gino prosseguia em suas reflexões. Olha, gente, o próprio Afonso ficou surpreso com ele mesmo. E Gino prossegue. Soubesse eu que estaria nesta situação alguns anos antes e não teria deixado um tostão para aqueles ingratos. Jogado num hospital público, sem visitas e atenção, agora só tenho você ao meu lado. Não diga isso, Gino. Seus filhos um dia perceberão o que fizeram de errado e tenho certeza tentarão sanar esse mal. Não tenha pensamentos revanchistas
e continue vibrando somente amor nesta difícil fase da sua vida. Gente, que coisa maravilhosa. Não tenha pensamentos revanchistas e continue vibrando somente amor nessa difícil fase da sua vida. Que frase maravilhosa, gente. Mas o que adianta para mim que eles percebam o mal que estão fazendo quando eu já tiver morrido? Preciso de atenção agora e não depois. Não é verdade, e posso garantir-lhe o que estou dizendo por experiência própria. Quando desencarnei, fiquei vagando sem rumo muitos anos até que contei com a ajuda de meu filho caçula, o único que ainda pensava e orava por mim. E é muito importante para nós sentir o amor proveniente daqueles que nos cercam na crosta, seja no leito de morte ou quando já estivermos no plano espiritual. Gino não respondeu. Acho que precisou de algum tempo meditando sobre o que lhe falara. Afonso, gostaria que você atendesse também meus companheiros de quarto. Aquela senhora ali no canto jamais recebeu uma só visita. Creio ser ela solteira e sem filhos. Voltei-me de imediato para a pessoa que estava sendo indicada. Era uma senhora de seus 45 anos, quase a mesma idade que eu tinha quando desencarnei. Ela estava apática, olhando fixamente para o teto do quarto. Parecia não ouvir as colocações de Gino, ou não se importar com elas. Ao aproximar-me e segurar-lhe a mão, não obtive a menor reação. Permaneceu inerte. Orei com fervor e fiquei algumas horas ao seu lado. Nada. Nem mesmo sua feição mudou. Impressionado com o rigor que seu espírito lhe impunha, não me deixei esmorecer, pois se havia conquistado a atenção de Gino, poderia também fazê-lo com ela. Do outro lado do quarto havia mais 2 leitos. Num deles estava um rapaz que não deveria ter mais que 20 anos, e no outro, um senhor bem idoso, creio que mais velho que Gino. Todos naquele aposento estavam desenganados. A medicina material lhes havia tirado o alento de sobreviver. Enquanto aguardavam o momento fatal, poderiam ou não refletir sobre a vida que estavam tendo e alterar o comportamento emocional. Apesar de uma fase derradeira, todo encarnado pode nutrir bons sentimentos se, em vez disso, privilegiar a revolta e o rancor, tende a agravar o seu reingresso no plano espiritual. Exatamente. Então, gente, lembra quando eu sempre insisto que tudo é faixa vibratória? Mesmo você estando na fase derradeira, gente, do leito de morte, você gerando amor, não gerando rancor, não gerando revolta, você gerando amor, pensando em amor, né? Gratidão, o seu desencarne com certeza será melhor, né? Ao invés disso privilegiar a revolta e o rancor, tende a agravar o seu reingresso no plano espiritual. Então aqui está chamando a atenção para nós vibrarmos sempre para o bem, para o amor, para a caridade, para a fé em Deus, né? Revolta e rancor vai agravar o seu reingresso, o seu reingresso no plano espiritual, quer dizer, a hora que você desencarnar, a sua volta ao plano espiritual. Então é isso por hoje, gente. Até o próximo vídeo. Nós estamos na página 169. Lembrando, gente, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que mais pessoas conheçam essa nossa linda e maravilhosa filosofia, né? A doutrina dos espíritos. Tá bom? Hoje é dia 28 de dezembro de 2023, né? E em alguns vídeos eu estou falando a data para a gente só ter um norte de quando foi que eu fiz o vídeo. Lembrando que na segunda semana, na primeira semana ainda do mês de janeiro, o Centro Espírita Glicomito ainda vai estar em férias. Nós voltaremos na segunda semana.
Tá bom? Valeu, gente. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.